Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito, eu vou ler na revista corrigida. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Versículo 7, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois não bebas vinho nem bebida forte, e nem não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, e de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizerdes holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse ao anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, aleluia, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor não quiser a matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Pai, esta, Pai, é a Tua palavra, Senhor, que ela venha, Deus, a nos impactar, Pai. Às vezes só de lermos, o Senhor quebranta, Deus, o nosso coração, e Deus, que o Senhor possa falar conosco,
ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor continua trabalhando do mesmo jeito, separando pessoas para a tua obra, separando pessoas para servir ao Senhor, revelando, Deus, os teus propósitos, mostrando, Deus, aquilo que o Senhor quer que faça, para que se cumpra, Deus, aquilo que o Senhor quer que se cumpra, e que nessa manhã o Senhor nos dê condição, ó Deus, assim, de ouvir a tua palavra, de entender, que ela venha falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Alguém podia pegar água para mim, né? Só de ler aqui, Deus abençoe que eu consigo pregar, né? O Senhor é bom e Ele faz todas as coisas na nossa vida. E aqui no versículo 13, né, no capítulo 13 desse capítulo aí, nós lemos vou descontrair agora para daqui a pouco eu volto. Nós lemos um capítulo, hoje não é o capítulo da pastora Eliane não lá de Gênesis, mas a gente acabou de ler um capítulo aí, rapidinho, né? Deus falou conosco aqui, né? Se a gente fosse ver, precisava nem de pregar, podia chamar os meninos, cantar a música e ir embora. Mas o Senhor é bom. E aqui no capítulo 13, no versículo 1, nós lemos: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O que a gente vê aqui nesse capítulo de número 1? A gente vê um Deus mau? Não, nós não vemos um Deus mau. É possível a gente ver aqui um Deus de amor, é possível a gente ver aqui um Deus de compromisso, é possível a gente ver aqui um Deus de propósito, porque o que Deus faz aqui? Deus entrega o povo dele nas mãos de um outro povo. O filisteu, ou os filisteus, né, era um povo alto, um povo forte, mas era um povo também inimigo de Deus. E o que Deus faz? Deus entrega agora o seu povo e os coloca nas mãos do inimigo para que eles pudessem ser escravos deste inimigo, deste outro povo. E por que Deus fez isso? Porque o povo repetiu os mesmos pecados de antes. E o que acontece? O que veio? Veio aqui um tempo de disciplina, não de castigo. Às vezes a gente acha que Deus nos coloca de castigo. Às vezes nós pais, nós confundimos desde cedo, colocando nossos filhos de castigo, nossos filhos no milho, mas na verdade não é isso. É disciplina, é diferente de castigo. E quando a gente vai crescendo, a gente pensa, Deus vai me castigar, Deus vai pesar a mão, Deus isso, Deus aquilo. E na verdade não é isso. Deus levou esse povo para um tempo de disciplina. Disciplina não é castigo, disciplina é correção de rota, disciplina é lição, disciplina é aprendizado, disciplina vem depois da consequência. Disciplina não é tirar aquilo, nem castigar, nem ajoelhar em cima do milho, nem em cima da pedra, nem tirar o celular, nem tirar a internet, nem desescalar de alguma coisa. Disciplina é um tempo de aprendizado, aonde Deus, naquele tempo, Ele vai usar aquilo tudo para a gente até valorizar aquilo que a gente já tinha, ou aquilo que a gente já tem da parte de Deus. Deus não tem em seu propósito que o seu povo se torne escravo de nenhum outro povo, não. Mas aqui era um tempo, uma disciplina, mas com um dia Deus fazia a obra e retirá-los de novo das mãos daquele povo, mas de certo que eles viveriam aqui esta consequência. E nós então podemos aprender que não dá para fazer da nossa vida assim tudo o que a gente quer. Tem coisas que nós queremos que às vezes não é nem pecado, e Deus fala, não faz. Tem coisas que nós queremos que sim, é fazer mal aos olhos de Deus, e aí nós não podemos fazer. É por isso que Jesus veio, porque Davi não foi senhor de ninguém, Jeremias não foi senhor de ninguém, Moisés não foi senhor de ninguém, mas Jesus veio para ser o nosso Senhor, porque aí sim, debaixo de um senhorio, debaixo de alguém que nós respeitamos, seria mais fácil a gente andar de acordo com a vontade de Deus, né, o nosso Pai. Então, nós não podemos fazer o que a gente quer. Tudo que nós queremos fazer precisa estar de verdade, né, assim, aprovado por Deus na sua palavra. E às vezes pensamos, é muito difícil, não é, Lázaro? A gente que está junto com todo mundo e muito junto com os adolescentes, é possível. Por que é possível? Porque se nós alimentarmos o nosso espírito, né, alimentarmos aquilo que vai nos dar força, nós vamos conseguir vencer.
a cada dia, né, os desafios, as propostas, até mesmo a nossa própria vontade, até mesmo quando a gente quer, né, ali nos sabotar, nós vamos conseguir resistir. Por quê? Porque o nosso espírito está pronto para identificar os laços, identificar assim as propostas do inferno, identificar os enganos, e em nome de Jesus a gente não vai avançar. Então é possível, quando a gente busca congregar, quando a gente busca estar na palavra de Deus, as nossas ações, elas podem resultar tanto em bênção, como também em maldição. E se ficasse só com a gente, ainda seria menos pior, mas se estende às vezes até pela nossa geração, pelos nossos filhos. O que os meninos plantam hoje, com certeza os filhos vão colher. O que eu estou plantando, as minhas filhas irão colher, e por aí vai. Quando a gente lê, e não vamos ler agora, Deuteronômio 28, o capítulo todo, você vai ver bênção e vai ver também as maldições, não é? E nós queremos colher, bênção, nós queremos colher, a vontade de Deus assim para a nossa vida. Nas mãos dos filisteus, o povo escolhido, o povo poderoso, o povo da fé, o povo do milagre, o povo do maná, o povo de Deus seria agora um povo escravo, preso nas mãos do inimigo. Mas no final da disciplina, Deus então os libertaria. Para quê? Para que eles pudessem continuar a jornada. Há uma jornada. A deles era chegar na terra prometida, a terra de Canaã, mas a Canaã celestial, porque a essa altura nós estamos aqui em Juízes, muita coisa já aconteceu, Josué já conquistou a terra, mas a jornada ela não para, ela é contínua, e eles tinham uma jornada ainda pela frente, até Jesus voltar, e nós estamos aqui, ele nem voltou, lá ele nem tinha vindo. Há uma jornada para nós, há uma caminhada, há uma história, né, para nós percorrermos, e Jesus ele nos sara, né, nos liberta, nos cura, nos mostra os segredos do coração dele, para que a gente possa caminhar firme nessa caminhada que ele assim nos propôs. Então nós devemos entender que quando vem uma disciplina, não é um castigo, mas um cuidado de Deus, e nós não podemos sair de um tempo, né, de ensino, porque disciplina é ensino, do mesmo jeito que nós entramos. Quando a gente vai lá em Hebreus, no capítulo 12, deixa marcado Juízes 13, Hebreus 12, no versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz. Então ontem ali à tarde, estava lá deitado no sofá, vou contar para vocês como é que eu estudo, deitado no sofá, ali tinha um YouTube ligado lá num louvor, e a casa funcionando assim normalmente, e eu estava lá com o meu tablet e a Bíblia, e fui lendo esses versículos, e fui anotando o que Deus estava me falando, e assim Deus vai falando, e terminei de estudar agora de manhã, porque depois eu fui para a juventude, cheguei em casa, era 11 e tanta, né? 11 horas da noite, glória a Deus por isso. Hebreus 12, no versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, sem ensino, sem o cuidado, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Por aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas a este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nada é mais importante do que ser participante da santidade de Cristo. Se Ele nos corrige, se Ele nos repreende, se Ele nos ensina, se Ele quer cuidar de nós mais de perto, não é? Se Ele tem uma direção específica, é porque Ele quer que a gente venha participar da sua santidade. E o autor aos Hebreus falou assim: se a gente reverenciava, se a gente admirava, se a gente respeitava
os nossos pais na fé que nos corrigiam, imagina o Pai dos Espíritos, imagina Deus, imagina Cristo, imagina o nosso Pai Celestial que nos corrige, que nos ensina, que nos faz corrigir assim a nossa rota. Para quê? Para que a gente viva a vontade de Deus. Aquele povo forte já tinha vencido o Mar Vermelho, já tinha vencido a fome no deserto, já tinham passado pela tristeza de ver seu líder Moisés morrer, já tinha conquistado a terra, mas aí em Juízes 13, diz que eles voltaram a fazer coisas que Deus não aprovava. É como se eles já tivessem sido libertos e agora voltou a ser preso de novo. Mas o Senhor é um Deus de paciência, é um Deus de misericórdia, e Ele não carregou os filhos dele para ficar preso nas mãos dos filisteus. Há um plano, há um projeto. Nós estamos aqui na casa do Pai, a cada dia sendo libertos, não estamos prontos ainda, mas há pessoas lá fora que estão totalmente presas, não é? E Deus tem um plano, Ele tem um propósito, para que pessoas sejam libertas e vivam o plano dEle. E quando a gente volta, né, para Juízes, agora no versículo de número 2, olha o que está escrito lá, Juízes 13, no versículo 2, em meio à disciplina, em meio à escravidão, em meio ao povo de Deus estar sofrendo agora nas mãos de um povo inimigo, Deus agora vai encontrar pessoas para que Ele use naquele tempo. Olha o versículo 2, e nós temos que ser essas pessoas. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. Dan era uma das 12 tribos, Dan era um dos filhos de Jacó, cujo nome era Manoá, o nome desse homem, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Deus agora encontra um casal em meio à desobediência, Deus encontra um homem e uma mulher, para que eles de alguma forma pudessem ser usados num grande plano de Deus de libertar o povo das mãos dos filisteus, porque o tempo de disciplina passaria, mas como que eles sairiam de lá? Deus é tão diferente de nós, como diz o Luiz Hermínio, Deus não é gente, Ele não é como a gente. Por quê? Porque Ele poderia estalar os dedos e tirar aquelas pessoas de lá, mas Ele pensa completamente diferente, Ele usa pessoas para que um plano se cumpra. Aí agora ele encontra um casal, e esse casal seria usado por Deus, mas esse casal, ele era estéril, né? Eles não podiam ter filhos, e às vezes qual que é o nosso problema diante de um grande plano de Deus? É a gente mirar nossos olhos naquilo que é impossível, e não no Deus do impossível, porque eles poderiam já começar pensando, nós somos estéreis, nós não temos capacidade. Mas se Deus nos chama para uma obra, para um propósito, Deus Ele nos escolhe, então Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele traz recursos, Ele levanta pessoa para nos ajudar, Ele tira gente da nossa vida, Ele traz pessoas, Deus Ele faz a obra completa, Ele faz a obra completa, e por isso nós não devemos temer. Às vezes o propósito de Deus é a nossa casa, a nossa família, o propósito de Deus é mais específico, é na obra dEle, o propósito de Deus, às vezes Deus tem dado atenções, então nós não devemos temer, nós não devemos ter medo, nós devemos abraçar a causa e falar, se o Senhor me escolheu, se o Senhor me chamou, se o Senhor não me deixa ir, então é para que eu possa ficar, e se eu vou ficar crendo que o Senhor vai fazer, a vontade do Senhor vai se cumprir, e nada vai parar, o Senhor não vai me parar também. No versículo 3, Deus então se manifesta àquele casal, como a gente já viu aqui nos cultos, quando Deus visitou Zacarias e Isabel, quando Deus visitou Maria e José, meu Deus, Deus é o mesmo Deus, graças a Deus, e o anjo do Senhor, está de letra maiúscula, não era um anjo qualquer, era Ele, era uma manifestação do próprio Deus visitando um casal, visitando o seu povo, porque Deus não perde a esperança no seu próprio povo, sabe, Deus Ele nos ama, Ele conta com a gente, Lázaro, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com a sua igreja, e Ele aqui visita esse casal, aparece essa mulher e fala, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho.
Porque o plano de Deus é perfeito. Como assim que no meio de uma situação Deus vai levantar um casal e de preferência Ele levanta um casal que não pode ter filho? É porque Deus é Deus do impossível. É para aquele casal no meio daquela situação, num povo estranho, no meio de uma escravidão, eles pudessem falar: Deus nos levantou, é para vocês verem, nós somos estéreis, nós não podemos, mas Deus nos visitou, e Ele então vai realizar um projeto de nos libertar das mãos dos filisteus. Então nosso Deus é Deus do impossível. Eu não esqueço de Romanos capítulo 4, 17 e 18, talvez você pode gravar isso na sua cabeça, no seu coração também. Lá diz quanto à fé de Abraão, e fala Paulo ali nesse texto que o nosso Deus chama a existência aquilo que não existe. Tem coisas que não existem, não estão prontas, pelo menos aos nossos olhos, aí Deus Ele vai e faz, aquilo acontece, vem a existir para poder nos abençoar. Venha a existir para poder dar condição, para a gente poder caminhar aqui nesse mundo de treva, nesse mundo difícil, nesse mundo desafiador. Deus traz a existência, Ele chama. Às vezes nós orando, nós também como profetas podemos orar e falar: Senhor, em Teu nome eu chamo a existência, isso e isso para a Tua glória. Não existe, mas nós chamamos a existência. Nós oramos aqui nesse altar, seja terça, seja durante a semana, seja em casa, né? O altar é o nosso coração, seja você orando, chamando coisas à existência, chamando a vontade de Deus à existência, porque esse Deus, Ele traz à existência o que não existe, mas do jeito dele. Ele traz à existência aquilo que não existe, e Ele sabe qual é a necessidade assim do nosso coração, e se nós colocarmos fé nele, as coisas de Deus, elas prosperam e elas vão acontecer. No versículo 4, agora vem os detalhes, né? Agora pois, falou com a mulher: guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa alguma, coisa imunda. Ele falou, né, para a mulher, falou assim: olha, durante a gravidez, você vai se guardar, sabe por quê? Para não contaminar o feto, para não contaminar o menino, para não contaminar. É como se ele falasse para aquela mãe: não fuma, não visita lugares que você não deve visitar, porque dentro de você, você vai carregar uma pessoa especial, dentro de você, você vai carregar um projeto de Deus, então se guarde, se santifique, se purifique. Deus falou com ela, no versículo de número 5, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, e ela conta tudo o que estava acontecendo. Deus então, Ele separou esses pais por um propósito: gerar um filho que iria libertar o povo, iria começar uma obra no povo do próprio Deus. E nós como pais, nós temos esse chamado de gerar filhos para o Senhor. Não é filho para o mundo, igual alguns falam, é gerar filhos para o Senhor. Aqueles pais, eles teriam que ensinar, orar, dar as coordenadas, ficar de olho, ajoelhar, orar, jejuar, buscar o Senhor. Era o papel dos pais no projeto de Deus, e continua sendo até hoje. Mas Deus tinha um projeto para aquele menino, de separá-lo como um nazireu de Deus, um separado. Nazireu é isso, separado. Para quê? Para que ele pudesse fazer a obra. E aí Deus então, porque não adianta a gente começar a perguntar por quê, porque talvez nós não vamos ter a resposta. Deus então vai e fala assim: mas tem um detalhe, esse menino ele vai crescer e você não vai cortar o cabelo dele. Não vai cortar o cabelo. Agora, o que tem a ver o cabelo com a obra de libertação, com o projeto de Deus? Nada. Mas Deus, então, Ele falou: não vai passar navalha no cabelo dele, para que todos saibam que ele é separado, que ele é diferente, e que ele vai viver desse jeito, para que ele possa fazer a obra que eu escolhi. Agora, esse menino, ele não estava escutando a conversa, ele não estava lá.
Ele estava, mas não estava, né? Ele seria gerado ainda, ele não tinha nada a ver, ele não participou do momento de decisão. E às vezes nós não participamos também do momento de decisão. Nós não decidimos, nós estamos apenas no barco que Deus nos colocou, e nós temos um rio para percorrer, e não cabe a nós questionar o porquê Deus escolheu A, B, C, D, E, ou a forma da gente viver, e para outra pessoa a forma às vezes é um pouco diferente. Então, assim como Deus chamou esse menino à existência, Deus também chama o projeto que Ele tem para a nossa existência. E nós temos que crer que há um propósito de Deus. A nossa vida não é em vão, assim, isso não foi um aborto, não é da natureza, como alguns pensam. Não é? Às vezes o pai não planejou, a mãe não planejou, mas Deus planejou, Deus escolheu trazer. Por que Deus não? Porque Deus é Deus. Porque Ele não trouxe Jesus de um casal rico então? Porque Ele não trouxe Jesus de um casal lá entre ali os fariseus? Porque Ele não trouxe Jesus de um rei poderoso? Porque Ele não anda segundo a vontade dos homens ou do jeito que os homens andariam. Deus faz completamente diferente. Normalmente Ele pega pessoas que não dariam nada aos olhos dos homens, para que levante essa pessoa, e essa pessoa seja tremendamente usada nas mãos do Senhor. E normalmente essa pessoa é perseguida desde o ventre. Normalmente é difícil para ela até nascer, mas Deus está lá guardando, Deus está cuidando, Deus cuida nos primeiros anos, Deus cuida na escola, e Deus falou, esse menino vai andar desse jeito. Agora pensa você, esses meninos então, chega aqui nos escolhidos. Aí está nessa fase, 14, uns tem 13, tem gente que tem 12, alguns tem 15, já tem gente 16, né? Eu já conversei com o meu cabeleireiro e já me deu todas as dicas do produto que eu irei comprar para repor o que já está caindo. Eu vou comprar, em nome de Jesus vai dar certo, né? E assim, o que acontece? Aí então, pastor, eu quero cortar o cabelo. Eu quero deixar, eu estou cansado, eu estou pensando que esse menino aqui veio parar aqui nos escolhidos, né? Eu não aguento mais, pastor, eu estou com um cabelão, eu olho para o Lázaro, o cabelo dele é curto, eu olho para o Vitor, o cabelo é curto, eu olho para o Paulo Vitor, eu olho para o Peterson, eu olho para o Davi, mas o meu cabelo é grande. Meu cabelo, por que eu sou desse? Eu quero que corta o meu cabelo. E a minha mãe falou que não é para cortar, que Deus falou com ela. Deus não falou comigo, falou só com ela. Então, isso não tem nada a ver. Eu sou de Deus e eu quero cortar o cabelo. Mas acontece que Deus escolheu dessa forma. Acontece que num propósito específico, Deus escolheu desse jeito. Deus nos fez com nariz pequeno, com nariz grande, com cabelo preto, com cabelo branco, com a pele preta, com a pele branca, com a pele morena, com a pele parda. Deus escolheu a forma, escolheu o jeito. Com João Batista não foi diferente. Todo mundo lá bebia vinho, mas ele não podia beber, e daí ele obedeceu. Então há situações específicas na nossa vida que a gente olha para uma outra pessoa. É certo, é que nenhum crente pode se envolver com coisas do pecado, é verdade. Mas tem situações específicas que você vê outros crentes fazendo, talvez você não vai poder fazer. Por quê? Porque há uma situação específica. E não é pastor, não é líder, não é ninguém, é o próprio Deus que às vezes vai colocar isso dentro do nosso coração e vai falar assim, não mexa nisso. O projeto para a sua vida é esse. E a gente vai retorcer, mas nós vamos obedecer, porque senão nada mais vai dar certo na nossa vida. Nada mais vai dar certo. Se é Deus que fala, se é Deus que coloca, nós temos que obedecer, porque o propósito dele é grande. Por que Ele separou Sansão? Porque havia um projeto. Por que Ele separa você? Por que Ele me separa? Porque há um projeto. E nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Aí na escola ninguém vai usar cabelo desse jeito, não vai mesmo. Às vezes na igreja também ninguém vai andar desse jeito, mas eu tenho que andar, por quê? Porque Deus falou. Isso aqui eu posso pisar, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso acessar, está todo mundo acessando. Isso aqui eu não posso acessar, porque Deus não deixou, porque Ele não permitiu, porque Ele me quer diferente, Ele quer que as pessoas olhem para mim e falem, você é diferente, você é diferente.
E por que você é tão certinho assim? Aí às vezes a gente é até zoado, né? Você é tão certinho assim? Então eu tenho que fazer um trem diferente. Eu vou fazer coisas no meu cabelo, vou mexer na minha fisionomia, porque eu estou cansado de ser certinho, mas eu tenho que ver que às vezes é isso que Deus quer. Deus quer mexer com outras pessoas, usando a nossa vida. E eu quero convidar os meninos do louvor, né, junto com a Paloma, para que a gente possa cantar essa música. E nessa música você vai entender, porque aqui diz: nós não andamos segundo a vontade dos homens. Aqui diz: minha casa não é aqui, eu nasci separado, eu nasci para ser usado por Deus. Aqui diz: e o homem natural não nos discerne, nunca vai discernir. Não adianta a gente querer ser parecido com os outros colegas, com os outros amigos, com os outros casais, com as outras famílias. Não adianta. Se Deus separou um formato, se Deus deu uma direção, se Deus falou isso aqui você faz, isso aqui você não faz, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe todas as coisas. Então fique de pé para nós podermos louvar essa música em nome de Jesus. O leão não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas Deus conta os segredos do seu coração, mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasci profeta, sou nazireu de Deus. O leão não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem as alturas. Aos profetas Deus conta os segredos do seu coração, mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade
profeta, sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos que sentem ainda mais um pouquinho e a gente vai finalizar. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que me escolheu. Sabe, irmãos, não é um castigo ser separado. Não é não. Ser um casal separado, uma família separada, um adolescente separado, é um privilégio. Como nós cantamos aqui, Deus fala os segredos do coração dele. Para quem? Para os separados. Agora a comida é diferente. Nós não comemos tudo que os outros comem. Os outros comem tantas coisas, nós não comemos, nós comemos o que está escrito aqui. Às vezes nós cansamos de ser diferente. Até no meio evangélico nós vamos encontrar pessoas comuns, mas também não nascemos para ser evangélico. Até no meio dos youtubers, até no meio dos tiktokers, nós vamos encontrar pessoas comuns, mas nós não somos comuns. Se a nossa bebida, se a nossa comida é fazer a vontade do meu Pai, quer dizer que eu não posso fazer nada que não seja a vontade do meu Pai. Mas se eu não me alimentar com a comida certa, eu não estarei forte. Eu não estarei forte para, como pai, cuidar dos filhos que Deus tem dado. Porque aquele homem, Manoá, ele orou, como nós lemos, insistentemente. Aos pais devemos orar insistentemente. E ele, como é que vai ser? Como é que nós vamos cuidar? Qual a direção que eles oraram? Nós pais, nós mais velhos em Cristo, porque há pais na fé, não é que não são pais biológicos, são pais porque são mais maduros. Nós devemos orar insistentemente. Senhor, guarda. Senhor, me ensina como é que cuida, me ensina a orar, me ensina a pregar, me ensina a ensinar, me ensina. Por quê? Porque há projetos e há propósitos de Deus. Quando a gente avança lá em Juízes 13, mas no versículo 24, para a gente poder orar e finalizar esse tempo, à noite tem mais. Juízes 13, no versículo 24, depois dessa conversa, depois dessa manifestação de Deus, tão interessante que aquele casal queria saber o nome daquele anjo, e nas entrelinhas aquele anjo, ele contou que era o próprio Deus visitando, né? E a gente tem recebido visitação de Deus em sonho, Deus tem falado, Deus tem contado, Deus tem separado esses tempos para a nossa vida, e devemos valorizar a presença dEle, como nós fazemos. Teve esta mulher um filho, a promessa veio à realidade, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, porque sem a bênção de Deus não podemos andar, e o Espírito do Senhor o começou a impelir, o começou a chamar, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Eu lembro que Jesus foi da mesma forma, né? O Espírito do Senhor o chamou para aquele deserto, o chamou para aquela prova, e aqui o Senhor estava, através do seu Espírito, chamando aquele menino para o seu campo de trabalho, para o seu lugar de trabalho. Ele tinha uma obra para fazer naquele campo, ali junto àquela tribo, junto àquele lugar, e Deus estava o chamando. Deus estava o chamando. Deus chamou Samuel, Deus chamou tantas pessoas, e Deus, Ele nos chama no sonho, nos chama numa palavra, nos chama num louvor, nos chama numa direção, e Ele vai trazendo a gente para o lugar dEle, é o lugar que Ele quer que a gente fique, e nós não devemos resistir, nós devemos andar, devemos valorizar, devemos nos render, né? Nos render aos pés dEle, assim como Maria fez, se rendeu aos pés dele, entregou o que ela tinha de maior valor naqueles dias, de um ano de trabalho, e depositou aos pés do Senhor. É como se ela estivesse falando: olha, eu poderia pegar esse perfume e usar na minha noite de núpcias, eu poderia vender, como Judas falou, e ganhar um dinheiro,
mas eu vou colocar tudo que eu entendo que é o meu tesouro, eu vou colocar aos pés do Senhor Jesus como um ato de adoração. Às vezes o nosso tesouro não é um perfume, o nosso tesouro é o talento que Deus nos deu, como domingo nós ministramos aqui manhã e noite. Nosso tesouro é o nosso coração, nosso tesouro é o nosso futuro, nosso tesouro é o propósito, nosso tesouro são nossos filhos, a nossa vida, o nosso casamento, nossos planos, entregar nas mãos do Senhor sem resistir. Amém? Fique de pé agora para a gente orar. Dê ouvidos quando Deus fala com você. Dê ouvidos aos detalhes. Entenda o projeto de Deus, e quando não entender, obedeça mesmo assim. Se Deus te pede algo específico, se Deus tem cuidado com você, valoriza isso. Se Deus está implicando com você toda hora, se Ele está te levando a fazer a vontade dEle, valoriza isso. Se Deus não desistiu, valoriza isso. Se Deus se manifesta até você e tem misericórdia, valoriza isso. É porque o projeto de Deus é grande. Se Deus te trouxe para o lugar onde Ele quer trabalhar na sua vida, valoriza isso. Porque Deus, Ele tem planos, e Deus tem pessoas lá fora e até aqui dentro, precisando de você, precisando do seu dom, do seu talento, do seu chamado. Deus tem um plano, Deus tem uma obra, Ele não quer fazer sozinho, Ele quer fazer com um filho que Ele trouxe à existência para fazer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, adorar ao Senhor, meu Pai, com toda a nossa força, porque o Senhor é um Deus que nos separa, o Senhor é um Deus que nos escolhe, o Senhor é um Deus que quer andar com a gente, o Senhor não quer andar sem a igreja, como nós cantamos aqui, o Senhor quer andar com a igreja, e quando a igreja aponta para o céu, aponta para a tua glória, aponta para o Senhor, ela é gloriosa, porque a manifestação do Senhor, ela vem de encontro à nossa vida. Ó Pai, tem pessoas, Deus, que o Senhor separou, o Senhor escolheu, ó Deus, para que fizesse algo assim específico, separado, todos nós somos, separados para viver uma vida de santidade, todo crente é, mas o Senhor separa alguns para fazer algumas coisas específicas para o Senhor. O Senhor separou esse casal para ter um filho diferente, o Senhor separou Isabel e Zacarias assim também, o Senhor separou João Batista, o Senhor separou Sansão, cada um reagiu de uma forma ao separar do Senhor, mas o Senhor tem separado um povo que congrega aqui nessa igreja também, para fazer uma obra, para viver de uma forma diferente, para Deus renunciar à sua vontade, para não mexer no projeto do seu corpo, porque o corpo é templo do Senhor, para não mexer ali em situações que o mundo lá fora mexe, porque o Senhor separou, o Senhor não quer que haja contaminação, o Senhor quer que haja um tempo de santificação, um tempo de preparo, o Senhor quer que haja um tempo em que depois, lá no futuro, o Senhor irá usar com graça poderosamente dentro daquilo que o Senhor já projetou. Então, Deus, que nós como escolhidos do Senhor, possamos viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e assim, Pai, aquele que é escolhido do Senhor, possa não mais resistir, mas se render. Se é um casal escolhido, que se renda. Se é um filho escolhido, que se renda. Que não olhe nem para trás, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe só para o Senhor. Que não olhe para aquilo que um está fazendo, nem que o outro está fazendo. Que não haja comparações, mas que haja, Deus, a obediência naquilo que o Senhor já tem falado, naquilo que o Senhor já tem direcionado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e assim como o Senhor abençoou os Teus escolhidos, que o Senhor possa, Pai, abençoar a nós como povo do Senhor dessa era de 2020, nos preparando, Deus, por aquilo que ainda está por vir. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, eu abençoo cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece, Deus, aquilo que tem acontecido no mais íntimo, ó Deus, de cada um, como cada um tem reagido, Deus, às escolhas do Senhor, ao projeto do Senhor. Às vezes achamos pesado demais, às vezes não entendemos, às vezes pessoas nos param para falar, mas não precisa ser desse jeito, vocês estão exagerando. Mas quando a direção vem do Senhor, não é um exagero, é um cuidado, é uma obediência, porque o Senhor sabe o que o Senhor faz,
Que o Senhor Deus possa direcionar cada um aqui dentro da escolha do Senhor. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa convocar, chamar cada um para estar no seu território, na sua posição, no seu campo de trabalho, para não se contaminar. Para aqueles, Pai, que têm seus filhos separados, que possamos ser pais separados também, como o Senhor separou aquele casal, para que cuide, para que seja exemplo, para que dialogue, para que converse, para que ore, para que jejue, mas para que, Deus, os teus escolhidos permaneçam no teu altar, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, e que no tempo do Senhor, a Deus, que possam, a Deus, a realizar todo o teu plano, Pai. Nós oramos e nós selamos essa palavra, selamos essa oração sobre a vida daquele que crê, daquele que recebe e daquele que diz amém. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.